Muito obrigado de novo. Vamos falar, sou eu de novo. Continuo sendo eu mesmo. Vamos falar um pouco sobre hemorragia pós-parto. Não tem como falar de hemorragia pós-parto sem falar de morte materna. A gente tem no Brasil cerca de 830 mortes maternas por dia de causas evitáveis. E 70% aproximadamente são causas diretas, na qual as hemorragias, assim como as síndromes hipertensivas e as infecções, acabam compondo o principal grupo. Quando a gente fala em mundo, a hemorragia pós-parto é a principal causa de morte materna. E existem vários motivos para a mulher morrer de hemorragia ou de outras causas. Atraso na identificação do risco. Por isso que é importante a gente falar sobre risco. Atraso no manejo e tratamento dessas complicações, né? E atraso até na chegada ao hospital quando ela tem algum problema. Então, a hemorragia, ela compõe uma das condições potencialmente ameaçadoras da vida. Então, o que a gente vai falar aqui é muito sério. Vejam, como eu disse, a hemorragia é a principal causa de morte materna no mundo. Ela responde por mais de 150 mil mortes por ano, né? Com 14 milhões de casos, porque a hemorragia pós-parto, ela acomete cerca de 30% das gestantes. Então, quem não viu, vai ver. Não adianta. Não adianta fugir, porque vai aparecer. A questão é que a hemorragia, e a grande maioria, posso arriscar que cerca de 90% dos casos, quase 90% dos casos, são preveníveis, ela evolui em poucas horas. 88% das hemorragias acontecem nas primeiras 4 horas. Como eu disse, mais de 50%, alguns estudos mostram quase 90%, pode ser prevenido. E por que essa mulher morre se eu posso prevenir? Porque se faz muito pouco e muito tarde. Too little, too late. Falha na identificação diagnóstica, dose reduzida de medicação e intervenção retardada. Então, a gente precisa melhorar isso. Vejam que a probabilidade de sobrevida, ela cai de forma vertiginosa conforme o passar do tempo. Vejam, ali tem um tempo em minutos, né? Se eu tomo medidas nos primeiros 10 minutos, a chance dessa mulher morrer ela é muito baixa, mas se eu demoro 30 minutos, eu já perdi mais de metade dessas mulheres. Então, o assunto é sério, não é brincadeira. E a gente precisa fazer alguma coisa. Isso aqui é um projeto que nós temos lá no Einstein. Ele começou como Abraço de Mãe, na região de Recife. E lá no Abraço de Mãe houve uma redução de morte materna em torno de 58%, mas quando a gente fala de hemorragia, a redução foi mais de 80%, 86%. Só trabalhando com protocolo, só sabendo reconhecer, prevenindo. E hoje a gente trabalha na região da Bahia, né? Nós já temos alguns resultados, mas eles vão ser, ainda falta mais um ano de projeto, que é um projeto com outro nome, Todas as Mães Importam, um projeto patrocinado pela Merck Sharp & Dohme, a MSD, que tem a Merck for Mothers, e a gente está trabalhando tanto na UBS quanto nos hospitais e na rede de transporte, que é o SAMU, justamente para levar a esta redução. Bom, então nós temos etapas aqui para evitar uma morte, né? E a primeira etapa é reconhecer o risco e atuar preventivamente. Isto é feito basicamente no pré-natal, mas também no início hospitalar. Como a gente faz isso no pré-natal? Tem uma série de maneiras de se fazer isso, mas uma delas é só olhar para a mulher. Notem esta mulher da direita, que na verdade está à minha direita, mas à esquerda de vocês, ela é bem diferente da outra mulher. Porque esse útero está mais esticado, o útero é fibra muscular. Você estica demais, estira, tem mais dificuldade de contrair e vai ter mais hemorragia. A principal causa de hemorragia é a atonia, como eu vou falar. Então, mulheres com barrigas muito grandes, gemelar, polidrâmino, macrossômico, têm mais chance de ter hemorragia pós-parto. É simples assim. E as mulheres que têm anemia têm mais chance de ter consequências da hemorragia. Então, fazer hemograma de todas as mulheres, minimamente no primeiro e no terceiro trimestre, é essencial
para eu reconhecer as mulheres que estão com anemia e fazer a reposição, caso essa anemia seja ferropriva, porque vai ser em mais de 90% das vezes. E tentar achar uma causa que começa com análise do protoparasitológico de fezes, porque geralmente são vermes que causam essa anemia. Então, hemograma para todas as mulheres, tendo anemia, protoparasitológico de fezes, o tratamento e a reposição de ferro na dose adequada, de acordo com a anemia. Mas quando ela chega no hospital, eu preciso também classificar o risco. Existem várias formas de se fazer isso. Existem as mulheres de baixo risco, as mulheres que têm gravidez única, que não têm cesárea anterior, que não têm cicatriz uterina, que não têm histórico de hemorragia e que o nível de hemoglobina é normal. Mas o outro grupo, né, que envolve o gemelar, que envolve cesárea prévia, que envolve coriomionite, que envolve placenta creta, que envolve mulheres com anemia prévia e etc. Este grupo tem médio ou alto risco para a hemorragia. E eu preciso tomar uma atitude. Uma das coisas é identificar esta mulher como risco. E aí uma pulseirinha, tradicionalmente e mundialmente, a pulseirinha vermelha indica risco de hemorragia. E se há um risco de hemorragia, um cuidado extra que eu vou mostrar depois. Durante o processo de internação, durante o processo de avaliação dessas mulheres, o que pode acontecer é que pode aparecer o risco, né? Que estaria associado a um segundo período do parto, ou um terceiro período do parto prolongado, que estaria associado ao uso inadequado e restrito de ocitocina. Ocitocina é uma excelente droga para tratar a hemorragia, mas pode ser uma droga do capeta se você usa ela de forma inadequada durante o trabalho de parto, comprometendo o fluxo daquele bebê e aumentando o risco de hemorragia pós-parto, né? E aí a duração da ocitocina também está associada a maior risco de hemorragia. E quando a gente fala de hemorragia pós-parto, existem 4 causas principais, os chamados 4 T's. Tônus, atonia uterina, tissue, que é retenção de restos placentários, trauma, que é lesão do canal de parto, e trombina, que seria coagulopatia, que seria muito raro, porque é difícil uma mulher chegar ao período de gravidez, ter o filho e não saber que tem um problema de coagulação. Mas, de qualquer forma, 80% é atonia. Então, se você não sabe o que fazer, trata a atonia. Ponto. A chance de você acertar é 80%. Você já recuperou uma vida aí. E aí existem vários protocolos, né? Quer dizer, se eu identifiquei um risco para esta mulher, vou acompanhar o trabalho de parto, ela vai ter seu parto, ou ela teve uma cesárea, seja lá como for. O que é importante? Que todas as mulheres, com ou sem risco, recebam no pós-parto, no terceiro período, recebam, após a expulsão fetal, clampeamento do cordão, ocitocina 10 unidades IM. Se eu não posso dar IM, eu dou EV, aí tem vários protocolos, mas 20 unidades pode ser a regra dos 3 unidades, 3. Mas o importante é que essa mulher receba a ocitocina no pós. Ah, mas eu não tem essa, mas eu não. Nem termina a frase. Não tem eu não, vai receber. Porque isso reduz 60% a chance de atonia. E as mulheres que têm risco médio ou alto, alguns estudos mostram que o uso suplementar de misoprostol para estas mulheres, misoprostol é o que a gente chama um dos comerciais é o Citotec, na dose de 200 microgramas, e a gente vai dar 800 microgramas para esta mulher, 600 microgramas de forma profilática, que são 3 comprimidos, e vejam que ele custa R$80. Né? Uma bolsa de sangue, isso tem uns 4 anos, custava 2.000, hoje deve estar uns 3.000 e pouco. Então, o custo-benefício é interessante. O que isso significa? Que, para aquelas mulheres, para todas as mulheres que tiveram parto, ocitocina no pós-parto. Para as mulheres de alto risco, misoprostol, 600 microgramas. Via retal, que no Brasil a gente só pode usar, a gente não pode usar sublingual porque não está aprovado. Muito bem. Isto é prevenção. Eu não reconheci o problema.
Então, estou prevenindo as mulheres que têm risco ou alto risco. Em seguida, eu preciso reconhecer caso haja uma hemorragia, porque, como eu disse, é too little, too late. Às vezes eu não percebo que tem hemorragia, há um atraso no reconhecimento. E hemorragia pós-parto é definida, tem definição. A definição, existem várias definições, mas a definição do American College: mais de 500 ml no parto vaginal, mais de 1.000 ml na cesariana, ou qualquer perda sanguínea que leve à instabilidade hemodinâmica. E ela é maciça quando perde mais de 2,5 litros. Então, se há instabilidade hemodinâmica, com sangramento, acabou hemorragia pós-parto. Ah, mas quantificar? Como eu vou quantificar? Aí eu digo quanto tem. Eu acho que sangrou muito, eu acho que sangrou pouco. Isso aí parece aquelas promoções que tem no shopping, que você tem que adivinhar quantas bolinhas tem dentro do pote. E aí a variação vai de 10 a 10 mil. Né? Isso não é assim que a gente vê sangramento. Isso aqui é um estudo lá da Inglaterra, do NHS, mostrando como cada bolinha foi uma estimativa de sangramento. E o que sangrou está na risca preta aqui. Vejam que varia muito. Né? Lá em cima aí tem por especialidade. Isso aqui é de um anestesista. Né? Acha que sangrou demais. Os obstetras aqui no verdinho acham que sangrou de menos, porque está acostumado a ver sangue. Né? Então não tem que quantificar, tem que pesar. Tem que pesar com pressa. E aí você vai ter uma estima. Ah, mas perdeu no líquido. Tudo bem. Mas você está mais próximo do que se achar. Né? O quanto sangrou, o quanto não sangrou. Então é uma das formas de reconhecer, é ter uma metodologia de quantificação objetiva da perda sanguínea. Então eu preveni, reconheci o risco, preveni, reconheci que sangrou. Agora, se ela sangrou, eu preciso atuar, eu preciso tratar. Você está me dizendo que ela sangrou 500 ml, não tem sintoma, ela teve um parto vaginal, sangrou 502 ml, porque deu 502 gramas lá no peso, tirando o peso seco. Eu preciso tratar? Precisa. É hemorragia. Ah, mas eu vou tratar demais, não importa. Melhor do que tratar de menos. E aí você começa a tratar. Quando você trata uma hemorragia, a gente tem que trabalhar em duas frentes. Imaginem um balde furado. Se esse balde, vamos pensar em jogos mortais. Se esse balde esvaziar, vocês estão mortos. Então vocês precisam não deixar o balde esvaziar e depois criar um mecanismo para que ele pare de perder água. Né? Então a primeira coisa que vocês vão fazer é tentar encher o balde para ganhar tempo, para que vocês consigam tapar os furos do balde. Então você vai. Como é que a gente faz essa analogia? Eu vou compensar clinicamente para ganhar tempo, para achar a causa da hemorragia e tratar a causa da hemorragia, que seria tampar o furo, resolver o problema de vez. Então a primeira medida é 2 acessos calibrosos, hidratação, 1.500, 2.000 ml de soro. E também algo que vá diminuir o sangramento de forma geral, que é o ácido tranexâmico, como vocês estão vendo aqui, transamin. São 4 ampolas, que cada ampola tem 250 miligramas. Então, é 1 grama de ácido tranexâmico. E aí tem uma velocidade de infusão de 1 ml por minuto e tudo mais. Mas antes se tinha muito medo de dar ácido tranexâmico, porque a grávida ela tem uma coagulabilidade aumentada. Mas os estudos mostraram que o ácido tranexâmico reduz em 20% a morte relacionada ao parto e não aumenta fenômeno tromboembólico. Então, já está estabelecido. É para dar ácido tranexâmico para a mulher que sangrou, que teve uma hemorragia pós-parto. A hemorragia pós-parto ela pode ser tardia e eu preciso mecanismos de reconhecimento. Escalas de alerta precoce de risco. Uma delas é o MILS, como vocês estão vendo. Parâmetros simples, como pressão sistólica, pressão diastólica, respiratória, frequência cardíaca, saturação, temperatura, nível de consciência. Eu faço uma escala, e se essa escala me mostrar alto risco, 3, 4, 5, 6, aí quanto maior o nível, maior o risco, eu tenho que pensar se ela não está sangrando. E se ela estiver sangrando, eu atuar. E é bom fazer essa escala em qualquer alteração do sinal vital ou qualquer mulher que tenha sangrado demais. Porque você vai ter uma ideia
do risco. Então, se ela sangrou, se ela tem uma alteração de escala, eu vou pensar, será que ela tem sangramento? E pensar nas outras condições potencialmente ameaçadoras da vida. Hipertensão, infecção. Sendo sangramento, eu vou começar a tratá-lo, né? Então, é uma outra forma da gente avaliar essas mulheres. E uma vez que esta mulher esteja sangrando, eu estou lá ainda no balde, né? Eu repus o líquido, eu dei ácido tranexâmico, que eu preciso definir se eu vou transfundir sangue ou não. Será que precisa? A que ponto esta mulher está descompensada? E uma das formas é o índice de choque, que é uma coisa simples. É dividir ali a frequência cardíaca sobre a pressão sistólica. E quando esse índice de choque for maior do que 0,9, está bem descompensado. E se for maior que 1,5, você vai precisar transfundir, independente. Se for maior que 0,9, dá para hidratar e ver se mantém da mesma forma. Mantendo, vai precisar transfundir. Bom, com isso você resolveu clinicamente. Você está dando uma compensada na mulher para evitar que ela degringole. Mas se você não tratar o problema, o balde vai continuar vazando. E aí é buscar a causa, os 4 T's. Mas buscar a causa significa que você já vai começar algumas medidas. A principal causa é a atonia. Imaginem essa mulher está lá e ela começa a sangrar, você já começa a fazer a primeira medida para a atonia, que é a massagem uterina. Se ela estiver fora da sala de parto, você leva ela para a sala de parto para avaliar as outras causas. Fazer um exame para ver se tem laceração e para ver se está saindo o resto placentário. Se tem laceração, sutura, acabou, está resolvido. Se está saindo o resto, cureta, acabou, está resolvido. Mas se não, você vai continuar o tratamento para a atonia uterina, que envolve uma série de coisas que eu vou falar aqui. E a primeira coisa é o uso de medicação. E aí vamos complementar a ocitocina para que dê 40 unidades. Vou fazer 0,25 miligramas de ergometrina, lembrando que esta medicação não pode ser dada para as mulheres hipertensas graves, e 800 a 1.000 microgramas de misoprostol via retal. Agora eu vou ter que dar mesmo uma dose terapêutica do negócio, né, complementar para que se chegue neste valor. E avaliar se melhorou ou não. Com isso eu já diminuí quase mais de 90% a chance de ter que precisar de uma cirurgia para resolver o problema. Então isso pode acontecer em qualquer lugar que você esteja. Ah, mas aqui eu não tenho obstetra, não tem como eu fazer a cirurgia. Faz isso, depois você transfere. E aí, feito isso, a gente vai começar, se ela continuar sangrando, continuar descompensada, vamos usar medidas mais drásticas, como a introdução de um balãozinho dentro do útero, chamado balão de Bacre, cuja eficácia varia de 60% a 100%. Né? Quando falha é porque ele saiu, né? Ele sai de dentro do útero, expulsa, o organismo expulsa. A sutura compressiva, aí eu vou ter que abrir a mulher. Se foi cesárea, eu vou ter que reabrir, se ela estiver aberta, ótimo. E se for parto normal, vou ter que abrir. E aí fazer uma sutura compressiva no útero, que é a mais comum, é a sutura de Belinte, descrita aqui. E existem outras formas de embolização, ou de desvascularização uterina, mas que aí eu preciso de alguém muito tecnicamente qualificado para fazer. Né? Desde a ligadura de artéria uterina, artéria ilíaca interna, ou até por radiologia intervencionista, mas aí eu preciso de uma sala específica, um lugar específico, poucos lugares têm isso. Se eu não tenho esta possibilidade, ou se isso não funcionou, a medida final é a histerectomia subtotal, né? A retirada do útero. Então, como mensagem, e além disso, depois eu vou ter que ir atrás de uma compensação clínica, repor sangue, plaqueta, etc., conforme a perda, por isso que os exames também têm que ser feitos lá no início. Então, como mensagem, a hemorragia pós-parto é a principal causa de morte materna no mundo. A morte por hemorragia pós-parto é, em sua maioria, evitável. A prevenção de anemia no pré-natal é fundamental para eu preparar essa mulher para este momento. A gente precisa estratificar o risco e preparar-se para os potenciais casos no momento em que essa mulher interna, e a atuação deve ser sistematizada e sequencial, com medidas clínicas, hidratação, ácido tranexâmico
e olho no índice de choque enchendo o balde, massagem uterina e busca da causa e a atuação conforme a causa, lembrando a sequência de atonia, medicação, Bacre, Belinte, desvascularização e histerectomia. Muito obrigado.